Glória a Deus, aleluia. So first of all, I would like to say thank you for Pastor Aloysio for having us. Em primeiro lugar, quero dizer obrigado ao pastor Aloysio por nos convidar. This is a joy and honor to be here, É uma alegria e uma honra poder estar aqui. and I feel so much at home here E me sinto muito em casa aqui. because this is similar to our atmosphere in Indonesia. Porque a atmosfera de vocês aqui é similar à nossa atmosfera na Indonésia. Hallelujah. Okay, first of all, I would like to introduce my lovely only wife. Primeiro eu quero apresentar a vocês a minha amada e única esposa. Rose, my lovely wife. Okay. Yeah. Eu pedi permissão para ele para apresentar a minha amada e única esposa também. Alzira, por favor. Alzira. Somos casados há 40 anos, fizemos 40 anos de casado esse ano. Alzira e eu. E eles fizeram 25 anos de casado esse ano, o pastor Ed e a Rose. Well, we would like to send our greetings from Indonesia, from our church to all of you. E quero trazer saudações da nossa igreja da Indonésia a todos vocês. You know, Indonesia is the largest Muslim population in the world. A Indonésia é a maior população muçulmana do mundo. And we are the fourth largest population in the world. E somos a quarta maior população mundial. And in Indonesia, we experience a lot of persecution. E ainda temos muita perseguição na Indonésia. Even yesterday, you know, there was a church bomb. Ontem mesmo, um homem-bomba se explodiu numa igreja evangélica na Indonésia. And only this month, already 40 churches being destroyed, some being burned. E só nesse mês, 40 igrejas foram destruídas, não é? Queimadas, explodidas, etc. And in the last 10 years, we have more than 1,000 churches being burned, and pastor being killed, and many Christians being persecuted. Nos últimos 10 anos, tivemos mais de 1.000 igrejas incendiadas, destruídas, pastores perseguidos, pastores mortos, e muitos membros, muitos cristãos mortos também. But in the midst of persecution, mas em meio à perseguição, church never died. A igreja nunca morreu. Hallelujah. You know, many churches growing in Indonesia. Muitas igrejas estão crescendo na Indonésia. 40 years ago, we only have less than 8% of Christians. Há 40 anos atrás, tínhamos menos de 8% de cristãos. And very weak Christians. E cristãos muito fracos, religiosos. But after 40 years of persecution, mas depois de 40 anos de perseguição, last year they found out a very shocking fact. O ano passado foi feita uma pesquisa, não é, um censo em todo o país, e houve um dado chocante. That Indonesia now has already 98 million Christians. A Indonésia agora já tem 98 milhões de cristãos. Glory to God. Glória a Deus. That means almost 40% of the population. Agora preste atenção, preste atenção. Isto é mais ou menos 40% da população do país. Amen. God is good. Deus é bom. So that is good news. Isso são boas notícias. But also I want to share with you some bad news. Também quero compartilhar com vocês algumas notícias ruins. This is happen all over the world. E isto acontece em todo o mundo. So this is a lesson for all of us. É uma lição para todos nós. Although many evangelism happen all over the world, mesmo que muito evangelismo tenha acontecido ao redor do mundo, but also many churches declining.
muitas igrejas, mesmo assim, estão em declínio. And the most sad is many cell churches also E declining. o triste também é que existem muitas igrejas em células que estão em declínio. After more than 10 years, churches practicing cell, they decline. E depois de 10 anos de algumas igrejas praticarem células, elas entram em declínio. And cell, no more life. E não há mais vida nas células. First, we meet together, very Antes, no excited. começo da célula, a gente se reúne. Oh, hallelujah. Aleluia. Muita comunhão. Oh, very excited. Muito boa a And reunião. we add many souls, E nós acrescentamos muitas almas. You look at me, Você olha para mim. I look at Eu you. olho para você. But after several years, Mas depois de alguns anos, what are you looking at? o que você está olhando para mim aí? Say to the person next to you, I know that cell too. Vire para a pessoa do teu lado, eu conheço alguma célula dessa. So why many cell churches decline? Por que é então que muitas igrejas em células entram em declínio? You know, even our church experienced that before. Mesmo a nossa igreja, nós experimentamos isso também. About 4 years ago, Há mais ou menos 4 anos atrás, 40% of our cell, dying. 40% das nossas células estavam morrendo. They only doing religious things. Eles só estavam praticando uma atividade religiosa. So I tried to find God. E eu comecei a procurar a Deus. I asked God, why? Eu perguntei a Deus, Senhor, por quê? Then God showed me one E verse. Deus me deu um versículo. You don't have to open your Bible. Você não precisa abrir a sua Bíblia. 1 John chapter 2 verse 17 says, 1 João 2:17 diz: the world and the lust of it is passing away, but he who does the will of God will abide forever. o mundo com seus desejos passará, mas aquele que fizer a vontade de Deus viverá para sempre. Man, if your cell is not built based on God's will, Se a sua célula não estiver construída na vontade de Deus, your cell soon will pass away. a sua célula brevemente passará. Not only will soon pass away, is passing away. Não somente em breve passará, mas está a caminho de passagem já. But if we build the cell on the will of God, Mas se nós construirmos a célula baseado na vontade de Deus, we will abide forever. vamos habitar, permanecer para sempre. Our cell never will be shaken. As nossas células nunca serão abaladas. Our cell will grow and multiply. A nossa célula irá crescer e multiplicar. Our cell will be an impact to the society. Nossa célula fará um impacto na sociedade. Amen. Amém? So build your cell on the will of God. Então construa sua célula na vontade de Deus. Now, the question is this. E aí a pergunta é a seguinte: What is, the most highest important will of God? então a pergunta é, qual é a mais alta e mais importante vontade de Deus? I found this, several years ago. Alguns anos atrás estudei esse tema e descobri algo. And when I checked, wow, our cell didn't have this. E eu examinei as nossas células e eu constatei que elas não tinham esse propósito eterno de Deus. Then I tried to study this. E comecei então a estudar o tema. What is that? What is that will? Qual é esse propósito eterno de Deus? Now, this is called the eternal purpose of God. Ele é chamado de o propósito eterno de Deus. So the highest priority of will of God is this. Então, esta é a mais alta prioridade da vontade de Deus. God has a very important purpose. Deus tem um propósito muito importante. And it is called the eternal purpose of God. E é chamado de o propósito eterno de Deus. It is called eternal. É chamado de eterno. What does it mean? O que é que significa? It means it was already there
before the creation. Significa que ele já existia antes da criação. And must be applied in our E time. deve ser aplicado, vivido também no nosso tempo. And must always be applied in E eternity. continuará a ser vivido na eternidade. This is the most highest purpose of all purposes. É o mais alto de todos os propósitos. All purposes must be in line with this purpose. Todos os outros propósitos precisam estar alinhados com But esse yet many propósito. churches we don't apply this eternal purpose. Mas assim, mesmo assim, muitas igrejas não aplicam esse propósito eterno de The Deus. question is this. A pergunta é a seguinte: What is eternal purpose? qual é esse propósito eterno? Do you want to know what is eternal Você quer purpose? saber qual é esse propósito eterno? I won't tell you very quickly. Não vou entregar o ouro rapidamente não, viu, gente? I will make you curious. Vou deixar vocês curiosos. Because if you get it very quickly, you will forget it also very quickly. Porque quando a gente recebe uma coisa muito rapidamente, a gente também a esquece rapidamente. Come on, Pastor Eddie, what is eternal Então, purpose? vamos lá, pastor Ed, qual é esse propósito eterno? I won't tell you very quickly. Não vou dizer rapidamente não. Do you really want to know? Você realmente quer saber? Okay, what is eternal purpose? Então, qual é esse propósito eterno? I ask some church, what is the most important purpose in this church? E quando eu chego em igrejas, eu faço a pergunta: qual é o propósito mais importante desta igreja? The church says, oh, the most important purpose in our church is evangelism, mission. Então, muitas igrejas respondem: o nosso maior propósito aqui é evangelismo, é missões. Okay, mission and evangelism are good. Sabe, evangelismo e missões são bons, But mission and evangelism is not eternal purpose. mas missões e evangelismo não são o propósito eterno. Why? Por quê? I prove it to you. Eu vou provar a vocês. Because mission and evangelism are not eternal. Porque evangelismo e missões não são eternos. Mission and evangelism came after we sin. Missões e evangelismo surgiram após o pecado. But eternal purpose was already there Mas before we sin, o even propósito- before the foundation of the O world. propósito eterno já estava lá antes do pecado, inclusive antes da fundação do mundo. Mission and evangelism will stop after Jesus coming back. Missões e evangelismo vão parar depois da segunda vinda de But Jesus. eternal purpose will not stop even after Jesus coming back. Mas o propósito eterno continuará mesmo após a segunda vinda de Jesus. So, Pastor Eddie, what is eternal purpose? Então, pastor Ed, qual é esse propósito eterno? Okay, what is that? Qual é? Okay, some people say, oh, the purpose of our church is to transform society. Algumas igrejas dizem o propósito principal da nossa igreja é transformar a sociedade. Now we have a lot of kingdom teaching. Então temos muito ensino hoje acerca do reino. Oh, our purpose is to go to the domains and change the life. Nosso propósito Change the agora domain. é entrar nos domínios, nas áreas de influência da cidade e transformar a cidade. That is good, Isso é muito bom, but that is not eternal purpose. mas also. não é o propósito eterno de Deus. How about Bible study? E estudo bíblico How about discipleship? e discipulado, That is all good, é tudo bom, but that's not eternal purpose. mas não é o propósito eterno. Social transformation, Transformação social, Bible study, estudo bíblico, discipleship, discipulado, mission, missões, evangelism evangelismo came after we sin. apareceram depois do pecado. But eternal purpose was already there before we sin. Mas o propósito eterno de Deus já existia, já estava lá antes do pecado. Even before the world created. Até mesmo antes da criação do mundo. All those things will stop when Jesus coming back. E todos esses outros propósitos vão terminar, vão But parar eternal purpose will going on forever and ever. após a vinda de Jesus. Mas o propósito eterno vai continuar para todo o sempre. All those things are good.
Todos os outros propósitos são bons. But all those things must be in line with eternal Mas purpose. todos eles precisam estar alinhados com o propósito eterno. If those things are not in line with eternal Se os purpose, outros não estiverem alinhados com o propósito eterno, all those things are useless. tudo que fizermos será em vão. So, Pastor Eddie, what is eternal Então, purpose? Pastor Ed, qual é o propósito Come eterno? on, Pastor Eddie. Vamos lá, Pastor Ed. Are you ready? Você está pronto? Okay. How to discover eternal purpose? Como é que nós descobrimos o propósito eterno? Very simple. É muito simples. Because it's called eternal purpose, Ele é chamado de propósito eterno. that means this purpose discovered by God in eternity. Na verdade, é porque ele foi descoberto ou praticado por Deus já na eternidade. Discovered before the creation. Ele existia já antes da criação. So if you want to find what is the eternal Então, purpose, se você quiser descobrir qual é esse propósito eterno, let us go back to the time before the creation. temos que retornar ao tempo antes da criação. Okay, look at me. Então, olha para mim aqui, ó. Let us now go back to the time before creation. Vamos voltar ao tempo antes da criação. Okay, let us imagine. Vamos imaginar. I want to ask you one question. Quero fazer uma pergunta a você. Before the creation, was God exist already? Antes da criação, Deus já existia? Yeah, see. Sim. Okay? Imagine. There was only God. Imagine. Só havia Deus. No angel, Não havia anjos, no human being, não havia seres humanos, no earth, terra, no heaven, céu, only God. somente Deus. That means Isso significa that time God was not busy. que naquele tempo Deus não andava muito ocupado, não. Amen? Amém? God was not busy. Deus não estava ocupado. Now God is busy. Agora Deus está muito ocupado. Jesus said the Father is working until now E Jesus disse: o Pai trabalha até agora, because he has to run his creation. porque ele tem que gerenciar a sua criação. Say to the person next to you, especially managing you. E vira para a pessoa do teu lado e diga: principalmente gerenciar a tua vida. So God is very busy. Amen? Deus está muito ocupado, amém? But imagine that time, Mas imagine naquele tempo, we have only God. só havia Deus, No nothing. não havia nada, Only God. somente Deus. The question is this. A pergunta é a seguinte: What was God doing that time? o que é que Deus estava fazendo naquela época? Do you know what was God doing? Sabe o que Deus estava fazendo? If you can find out what was God doing, Se você descobrir, não é, o que Deus estava fazendo naquela época, that activity has something to do with eternal purpose. esta atividade de Deus tem algo a ver com o propósito eterno. Do you know what was God doing? Sabe o que Deus estava fazendo? Okay, thank God that our God is not a one-person God. Graças a Deus que o nosso Deus não é um Deus de uma pessoa somente. If our God is a one-person God, Se ele fosse o Deus de uma pessoa só, like the Muslim God, como o Deus dos muçulmanos, He would be very lonely. ele seria muito solitário. Amen? Amém? Nothing to talk to. Ninguém para conversar. Very lonely. Muito solitário. Maybe he talked to himself, Talvez ele falasse consigo mesmo. and then he smiled by Aí ele himself. sorri para si também. That means God is a little cuckoo, huh? Talvez significaria que Deus está um pouquinho doido. Doido. So thank God our God is not a one-person God.
Então, graças a Deus que o nosso Deus não é um Deus de uma pessoa só. So what was God doing that time? Então, o que é que Deus estava fazendo naquela época? Thank God, our God is the Trinity God. Graças a Deus que nosso Deus é um Deus de 3 pessoas. They are the 3-person God. É um Deus em 3 pessoas. Hallelujah. Aleluia. So what was God O doing? que é que Deus estava fazendo? Do you know what was God doing? Você sabe o que Deus estava fazendo? God was practicing cell group. Deus vivia numa célula, viu, gente? Amen. Amém? Yeah. He was practicing cell group. Ele estava vivendo numa célula. Jesus said, I abide in the Father, and the Father abide in me. Dwell. Jesus disse que eu estou no Pai e o Pai está em mim. So what were they doing? O que é que eles estavam fazendo? They were practicing what we call mutual indwelling. O que eles estavam praticando, o que nós chamamos de habitação mútua. So they practicing, dwelling in one another. Eles, na verdade, estavam e habitavam um no outro, permaneciam um no outro. So this is their dwelling place. E esta é a moradia de Deus, a habitação de Deus. This is their house. É a casa de Deus. They practicing, dwelling one another. Eles praticavam a vida de habitar um no outro. Not only dwelling in one another. Não somente estar um no outro. Jesus said, the Father loved me before the foundation of the world. Jesus disse, o Pai me amou mesmo antes da fundação do mundo. So they already loved one another before the foundation Então of já the world. existia esse amor de uns aos outros antes do mundo ser criado. They love one another. Eles amavam um ao outro. Not only love one another, Não somente amavam um ao outro, they honor one another. honravam uns aos outros. They depend on one another. Dependiam uns dos outros. They submit to one another. Submetiam-se uns aos They outros. fellowship in one another. Eles tinham comunhão uns com os outros. They practicing one another lifestyle. Eles viviam o estilo de vida de uns aos outros. And they call this eternal life. E eles chamavam isso de vida eterna. Eternal life is not heaven. Vida eterna, meus irmãos, não é o céu não, viu? Eternal life is not a place. Vida eterna não é um lugar. Eternal life is a relationship. Vida eterna é um relacionamento. Like the Father, the Son, and the Holy Spirit love one another. Nesse relacionamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo amam-se uns aos outros. This is eternal life. Isto é vida eterna. And this is also called the house of God. Isso também é chamado de a casa de Deus. Hallelujah. Aleluia. So God practicing one another lifestyle. Deus vivendo o estilo de vida de uns aos outros. Now look at me. Now Agora look at olhe me. para mim. God was so blessed by this lifestyle. Esse estilo de vida era uma bênção tão grande. They love so much this lifestyle Havia esse amor mútuo, eles amavam tanto esse estilo de vida, that in eternity que já na eternidade they had a vision. tiveram uma visão. They had a purpose. Tinham um propósito. This is the eternal E esse é purpose. o propósito What eterno. was the purpose? Qual foi o propósito They eterno? did not want to enjoy this one another lifestyle alone. Eles não queriam curtir esse estilo de vida de uns aos outros sozinhos. They wanted to multiply this Eles one queriam another lifestyle. multiplicar esse estilo de vida de uns aos outros. They want to expand this one another Eles queriam lifestyle. expandir esse estilo de vida de uns aos outros. That's why they make decision É por isso que fizeram uma decisão to have this purpose. para ter este propósito. That they want to multiply this one another E lifestyle. a decisão foi de multiplicar esse estilo de vida. So they make decision to create human being. Então fizeram a decisão de criar o ser humano. And they say, let us make man according to our image, according to our likeness. Então nós lemos lá que façamos nós o homem
conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Amen? Amém? So God is us. God is not I. Então Deus é plural, viu? Nós, não é eu vou fazer. Nós vamos fazer. God is a community. Então Deus é uma comunidade. He practice one another. Ele vive na comunidade de uns aos And outros. then he make a decision to create human being. E ele fez então a decisão de criar o ser humano. And he created them in their image. E o ser humano foi criado à imagem deles. That means we were created to live the one another lifestyle. Isso significa que fomos criados para viver o mesmo estilo de vida de uns aos outros. Hallelujah. Aleluia. That is eternal purpose. E este é o propósito eterno de Deus. And then God made a very radical E aí decision. Deus fez uma decisão muito radical. He made a decision to dwell among his people. Ele tomou a decisão de habitar no meio da sua criação. Yeah, if you look at this is God in the middle of the community. Você vê Deus lá no centro, a Trindade, no meio da vida em comunidade. Do you know this is very powerful? This is very powerful principle. Você sabia que esse é um princípio muito poderoso? This is for men is a unbelievable concept. É um conceito, na verdade, ininteligível. You know, in Islam religion, Na religião muçulmana, if you believe God can fellowship united with human beings, se você disser para o muçulmano que Deus, ele se mistura com o ser humano, que ele pode ter comunhão com o ser humano, you are committing unpardonable sin. você está cometendo pecado mortal. Because for Islam religion, Porque para o Islã, God is one person porque Deus é uma pessoa só, and very far. muito distante. He is in heaven. Ele está lá no céu, We are on earth. estamos na terra. He never involved in our life. Ele nunca se envolve na nossa vida, He never have fellowship with ele us. nunca tem comunhão conosco, But praise God. mas glória a Deus, Our God make a o decision nosso Deus fez uma decisão, to dwell among us. habitar entre nós. Amém. Why he wants to dwell among us? Por que é que ele queria habitar entre nós? Who knows why? Quem sabe por quê? This is the reason. Esta é a razão. Because he wants us to learn the one another É lifestyle. porque ele quer que aprendamos esse estilo de vida de uns aos outros. To imitate the one another lifestyle. Ele quer que imitemos este estilo de vida de uns aos Not outros. only to imitate, Não somente imitar, but to express the Mas one another lifestyle. expressar também esse estilo de vida de um ao outro. This is very powerful. Isso é muito poderoso. But today's church, Mas a igreja de hoje, you don't have this one another lifestyle. você não tem esse estilo de vida de uns aos outros. That is why today's church not powerful. É por isso que a igreja de hoje perdeu o poder. Hey, do you want to be a powerful church? Você quer ser uma igreja poderosa? How to become powerful church? Como é que nós podemos nos tornar uma Okay. igreja poderosa? If you keep reading, Genesis 1:26, Se você continuar a leitura após Gênesis 1:26, it says, and then not only God created them in their image, but he said, be fruitful and multiply. na verdade ele disse, sejam fecundos e multipliquem, And he said, have dominion over the earth. e dominem a terra, And also over the creeping things on earth. e também domínio sobre os animais que rastejam. Hallelujah. Aleluia. God promised us this. Deus nos prometeu, He will give man power and authority daria ao homem poder e autoridade over two things. sobre duas coisas. Number one, over all the creation on earth. Em primeiro lugar, sobre toda a criação da terra. Hallelujah. Aleluia. God gave us power to transform the world. Deus nos dá poder para transformar o mundo. God give us power to
to dominate the world, Deus nos dá poder to rule the world. para reger a terra. Hallelujah. But not only that, Mas não somente isso. he said also, he said also you must control all the creeping things on earth. E ele disse, vocês também controlarão todos os seres que rastejam na terra, sobre a terra. Why he said over the creeping things on earth? Por que é que ele menciona os seres que rastejam sobre a terra? Why not just say over all the creature on earth? Por que ele não diz, não é, por todos os animais da terra? He separated, these creeping things. Por que que ele separa os animais que rastejam dos outros? What kind of animal is this? Que tipo de animal é esse? Yeah, you know that this symbolizes Satan Você sabe que isso simboliza Satanás and also the demons. e também os demônios. Because that time Satan and the demon, the angel already fallen. Porque naquela época o Satanás e os seus anjos já haviam caído. And in Luke 10, Jesus said to his disciple, E em Lucas 10, Jesus diz aos seus discípulos: I send you with power to trample snakes and scorpions. Eu darei poder a vocês para que vocês pisem as cabeças de serpentes e escorpiões. And nothing shall harm you. E nada poderá prejudicar vocês. Hallelujah. Amém? Serpent and, scorpion are the creeping things. Então, serpentes e escorpiões são esses animais que rastejam. So God give us power over the enemy. Então, Deus nos dá poder sobre o inimigo. Amen. Amém? But how can we have this power? Mas como é que podemos ter esse poder? If we live according to God's image and likeness. O homem deveria viver de acordo com a imagem e semelhança, no plural nossa, de Deus. Only if we practice God's image and Somente likeness. se vivermos de acordo com a imagem e semelhança de Deus. What is God's image and likeness? Qual é a imagem e semelhança de Deus? The community. Viver em comunidade. The community where God lives in. É a comunidade onde Deus habita. If we practice this one another lifestyle, Se vivemos esse estilo de vida de uns aos outros, we will be powerful. seremos poderosos. If your cell practice this one another lifestyle, Se a sua célula viver este estilo de vida de uns aos outros, then your cell will impact the society. a sua célula impactará a sociedade. Your cell will be very powerful. A sua célula será muito poderosa. Your cell will defeat the enemy. A sua célula vai derrotar o inimigo. Hallelujah. Aleluia. You will rule with God. E você reinará com Deus. Then the kingdom will come. E o reino de Deus virá. Why the kingdom will come? Por que que o reino de Deus virá? Because you live the same lifestyle like the king. É porque você vive o estilo de vida do reino. Our king is not a one-person king. E o nosso rei não é um rei de uma pessoa só. He is the community. Ele é comunidade. So if you live according to the Então, king's se você lifestyle, viver de acordo com o estilo de vida do rei, you rule with him. você governará com And ele. you have Reinará com power ele. over the world. E você terá domínio sobre a terra. You have power over the enemy. Você terá poder sobre o inimigo. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém? But what happened? Mas o que aconteceu? Man, sinned and lost the glory of God. Mas o homem pecou e perdeu a glória de Deus, que é a comunidade centrada em Deus. That is the God-centered community. É a comunidade centrada em Deus. Man sinned O homem pecou and they lost the authority. e perdeu a sua autoridade. Look at me. Olha para mim agora. After man sinned, Depois do homem ter pecado, no more we control the world. não somos mais nós que controlamos o mundo. Now even the nature control human being. Agora até a natureza controla o ser humano. Is that right? É verdade? If you look at natural disaster, Dê uma olhadinha nos desastres naturais. yeah, that are
we control by the nature now. Nós somos controlados hoje pela natureza. Earthquake, Terremotos, tsunami, tsunamis, and then, all kind of tornadoes, todo tipo de furacões, typhoon, tornados, flooding, enchentes. Now the world control us. Agora o mundo nos controla. Not only the world, the nature. Não somente a natureza. Even the animal control us. Mesmo, até o inimigo nos controla. Do you know most of the diseases caused by animal? Você sabe, os animais nos controlam. Você sabe que a maioria das doenças são causadas por animais. Yeah, bacteria is animal. A bactéria, por exemplo, pertence ao reino animal. Viruses is animal. Os vírus também são do reino animal. Not only that. Não somente isso. We were controlled by the lowest, creation. Também somos controlados pelas criaturas mais baixas. The plantation. As plantas. Yeah. Many people controlled by plantation. Muitas pessoas são controladas por plantas. Look at all the addiction. Veja todos os vícios. All the addiction, they controlled by plantation. Todos os viciados são controlados por plantas. Morphine, heroin. A morfina, a heroína. Are from a kind of plant. Vem de uma planta. Right? Cocaine. A cocaína from a kind of plant. Também vem de uma planta. Marijuana. A maconha também from a kind of plant. Vem de uma planta. Tobacco. O fumo. Oh, very powerful, huh? Muito poderoso, às vezes, o fumo. Controlled by plantation. O homem controlado por plantas. Also alcohol. O álcool também is from plantation. Vem das plantas. Yeah, that's why a lot of men run away from problem. É por isso que muitos homens fogem dos problemas. And the easiest way is by drinking alcohol. E a melhor maneira, a maior fuga, o caminho de fuga é beber álcool. Some men say to me, Pastor Eddie. Alguns homens disseram para mim, Pastor When Eddie. I first get married. Quando eu casei, no início do meu casamento. I look at my wife. Eu olhava para minha esposa. She was so beautiful. E ela era tão linda. But after 10 years get married. Mas depois de 10 anos de casado. The more I look at her. Quanto mais eu olho para ela. The more she looks like a gorilla. Tanto mais ela se parece com um gorila. So this man said, I want to forget about the gorilla. Então eu, na verdade, queria esquecer do gorila. And the most easiest way to forget about the gorilla. E a maneira mais fácil de esquecer do gorila is to go to the counterfeit church. É ir para a igreja de Araque, ou seja, a igreja de mentirinha. You know what is counterfeit church? Você sabe qual é essa igreja? Yeah, if you look at a bar or a pub, a nightclub, se você olhar uma boate ou um bar, você encontrará essa igreja. Very similar to a church, right? É muito parecido com uma igreja. But this is a counterfeit church. Mas ela não é uma igreja real. Yeah, if you enter a bar, se você entra no bar, you have the bartender. Você tem lá o garçom. That is the pastor. É o pastor que recebe as suas ovelhas. And the attendants, e todos os garçons, that's the church member, okay? São as pessoas que servem os membros. And they also sit in groups. E os membros também sentam em grupos pequenos, viu, gente? Yeah. Ao redor de mesas. They share one another. Eles compartilham, as suas dores uns com os outros. Encourage one another. E eles também se encorajam uns aos outros. What is this? Mas o que é isso? This is cell group, right? É uma célula. Dr. Ralph Neighbor chama isso de a célula dos desesperados. And not only sharing one another. E não somente eles compartilham uns com os outros. But they fill with the spirits. Mas eles se enchem dos espíritos que existem no álcool. If they have problem, se eles têm um problema,
They want to forget about the problem. Eles querem esquecer o problema, If they have a gorilla at home, querem esquecer o gorila em casa, and they want to forget about the gorilla, e querem esquecer o gorila. they go to the counterfeit church. Eles vão para essa igreja. And they have a wise friend there. Can advise them. A wise friend. E eles têm amigos lá que são muito sábios, viu? Ah, E um deles, principalmente. his name is Johnny Walker. O nome desse amigo deles é Johnny Walker. Keep walking. Continue andando. Esse é um comercial americano, em inglês, muito famoso. Continue andando. You have problem at home? Se você tiver problema em casa, Don't worry. não tem problema. Believe me. Crê em mim, acredita em mim. Keep walking. Toma o whisky, não é? O nome do whisky é Johnny Walker e Yeah. continue andando. You have a gorilla at home? Você está com um gorila em casa? Don't worry. Não se preocupe. Forget the gorilla. Esqueça. Keep walking. Continue andando. Don't stop. Keep Não walking. pare. Continue andando. But the problem is this. Mas o problema é o seguinte. If you drink too much, Se você beber demais, you will not walk anymore. você não vai andar mais. You will not become Johnny Walker. Você não será mais o Johnny Walker. You become Johnny Dizzy. Você será o Johnny Tonto. And what happened to you? E o que acontece com você? When you go back home, Quando você volta para casa, your eyesight become quarto. você vê 4 vezes aquilo que você via Now uma vez you só. have more problem. Agora o seu problema multiplicou por 4. Before you only see one gorilla, Antes você via um só. now you see 4 gorillas. Agora você vê 4 gorilas. That is why É por isso que the answer is not Johnny Walker, a resposta não é a bebida, o whisky chamado Johnny Walker, but the Holy Spirit. mas é o Espírito Santo de Deus. The answer is not the counterfeit church. A resposta não está na igreja que se reúne no bar. Hey, don't go to the counterfeit church. Não vá para essa igreja do bar. Go to the real church. Vá para a igreja verdadeira. The real church is the cell, A igreja verdadeira é a célula, which practice one another onde lifestyle. você vive o estilo de vida de uns aos outros. Amen. Amém? You know, when you practice one another lifestyle, very powerful. Quando você vive esse estilo de vida de uns aos outros, há muito poder nisso. Oh, you have power over the world. Você tem poder sobre o mundo. You have power over Satan. Você tem poder sobre Satanás. I give you one testimony. Um testemunho. You know, we had an area in Jakarta. Tínhamos uma área lá em Jakarta. That area was famous, the highest rate of crime in the whole Jakarta. Era um subúrbio na capital onde havia o maior índice de criminalidade. And then, you know, one day we have 12 churches in that E area. nós temos mais ou menos umas 12 igrejas naquela All are cell área. churches. Todas igrejas em células. And then we went to the police Aí fomos falar com a polícia. and said, police, what can we help you? E perguntamos à polícia no que é que poderíamos ajudar. So the police share the problem in that area. E a polícia então compartilhou conosco os problemas daquele bairro. That area full of drug dealer, Aquela área estava infestada de traficantes de drogas. full of drug, factory. Muitos laboratórios de refino também havia naquela But they área. cannot be caught Mas eles não eram descobertos ou because pegos. all are underground. Porque tudo era feito às escondidas. So we said to the policeman, E dissemos então à polícia: policeman, we want to help you. nós queremos ajudar vocês. How? He said, Como? we want to send one cell every week to pray and walk in this area. Nós vamos enviar uma célula por semana que virá todos os dias fazer uma caminhada de oração, orar por esse bairro. So the police scratched the head. Aí os policiais coçaram a cabeça. How can you solve the problem through cell group? Como é que vocês vão resolver o problema através de uma célula? So we pray every week. Então toda semana nós orávamos. One cell every week pray. Cada célula
tomava um turno de oração. And you know what happened? E sabe o que aconteceu? After 1 year, Depois de 1 ano, we broke the strongman of that area. nós quebramos a fortaleza daquela área. God showed us the strong man in the spiritual world. Deus nos mostrou o homem forte no mundo espiritual. And we bind it in Jesus' name. E nós o amarramos no nome de We Jesus. break the power in Jesus' Nós name. quebramos o seu poder no nome de Jesus. Remember, Lembre-se, Satan doesn't afraid of individual. sabe, lembre-se bem, Satanás não tem medo de indivíduos. Satan afraid of the body of Christ. Satanás teme o corpo de Cristo. Satan afraid of cell groups. Satanás tem medo da célula. Amen. Amém? And you know what happened? E sabe o que aconteceu? After 1 year we pray. Depois de orarmos 1 ano, The police was shocked a polícia ficou chocada. because the rate of crime went down to almost zero. Porque o índice de criminalidade caiu a quase zero. Oh, the gangster being exposed. Os gangsters todos foram expostos. The drug factory being exposed. Os laboratórios de refino foram descobertos. And then, many people believe in Jesus in that E area. naquela área muitas pessoas acreditaram em Jesus, And creram em then Jesus. we have a big shopping mall in that E area. naquela área também havia um grande shopping center. And the owner of the shopping mall was so sad. E o dono do shopping center estava muito triste. Why? Por quê? Because, when he opened the shopping mall, Porque quando ele abriu o shopping center, nobody wants to open shops there. ninguém queria alugar lojas nesse prédio, nesse shopping You center. want to know why? Sabe por quê? Because, because the mall was haunted. Porque o shopping center era mal assombrado. Every time people go shopping, Cada vez que alguém entrava no prédio, demon possessed. eles ficavam endemoniados. So who wants to visit those kind of shopping Então, mall? quem é que vai entrar num shopping center desses? So no one wants Ninguém. to go. So Ninguém queria ir. the owner tried to cast out the demon. Então, o proprietário fez de tudo para que os demônios saíssem de lá. He called the imam of the Muslim. Ele chamou o sacerdote muçulmano, They chamado pray. de imã. E o imã orou e rezou e orou. Nothing happened. E nada aconteceu. And then he tried to call the Buddhist monk Aí ele chamou o monge budista. and pray. E o monge budista também orou. But nothing E happened. nada aconteceu. Lastly, he invited, even the voodoo witch doctor. Depois chamaram os macumbeiros, não é? Para vir para... And they tried to expel the demon. E eles fizeram trabalhos para expulsar os But demônios. more demon Aí coming. apareceram mais demônios ainda. So he was very frustrated. Very frustrated. Então ele estava muito frustrado. Our church is only located next to the mall. E uma de nossas igrejas estava bem próximo, quase vizinho ao shopping center. We just opened a new worship center there. Tínhamos acabado de multiplicar uma congregação ali e começamos uma nova congregação naquele And local. somebody gave him the name card of our pastor. E alguém deu a ele o cartão do pastor, do nosso And pastor. say, hey ali. sir, if you want to cast out demon, E a pessoa disse, olha, para o dono do shopping center, se você quer expulsar os demônios daqui, contact this pastor. faça contato com esse pastor He aí. is only next to Ele you. está bem próximo de você aqui. People said he is a O ghostbuster. povo diz que ele é um ghostbuster, ou seja, um expulsador de demônios. So he contacted our pastor. Aí ele ligou para o nosso pastor. And he said, Pastor, can you help us? E ele disse, pastor, o senhor pode nos ajudar? Oh, please cast out the demon. Por favor, venha aqui e expulse esses demônios. Because people said Christian can cast out demon. Porque algumas pessoas estão dizendo que os cristãos podem fazê-lo. And people said you are, a ghostbuster. E o povo me disse que o senhor é um ghostbuster. So the pastor said, no problem. E o pastor disse, não tem problema. We are expert in casting out Nós demons. somos experts em expulsar demônios. Hallelujah. So we came to that mall.
Então eles chegaram até You know what we ao shopping were doing? center. Sabe o que eles fizeram? We send cell every day, every day. Todo dia uma célula se revezava com outras células e entravam naquele lugar. Remember, we don't send person. Lembre-se, nós nunca enviamos indivíduos. Satan doesn't afraid of individuals. Satanás não tem medo de indivíduos. He afraid of the house of God. Ele tem medo da casa, da habitação de Deus. And then we begin to pray. E aí começamos a orar. In only 1 month, E em um mês, peace come to that mall. a paz reinou naquele shopping center. No one demon possessed. Não havia mais nenhum demônio ali. And the owner was so happy. E o dono ficou tão alegre. He said, Pastor, E ele disse, pastor, we don't pastor, want the demon to come back. a gente não quer que os demônios voltem. Can you move the church inside the mall? Será que o senhor pode mudar com a igreja para dentro do shopping center? We will give you the biggest auditorium to be used freely. Nós vamos dar o grande auditório do shopping center para vocês usarem de graça. You don't have to pay anything. Você não precisa pagar nada de aluguel. Please. Venha. So we move our church inside the shopping mall. Adivinha, a igreja fez a mudança e entrou no He shopping gave center. us, almost half of this building. Ele deu um auditório que é mais ou menos a metade desse auditório aqui. And we use until now E até hoje nós estamos lá, for free. de graça. Next year we are going to buy that. E na verdade o plano é o ano que vem comprar todo o complexo. And you know what E happened? sabe o que aconteceu? Our church grew 10 times A nossa igreja cresceu 10 vezes in about 3 years. em 3 anos. Wow, 10 times. Many people got saved. 10 vezes, porque muitas pessoas foram salvas ali. How powerful is cell? Amen? Veja o poder que tem uma célula. Hallelujah. Amém? Let's continue now. Vamos continuar. Now, and then if you keep looking at, Se você continuar então, then in verse, if you look at in verse, Genesis 1 verse 27 to 28, se você ler Gênesis 1, 27 e 28, please read. nós vamos ler juntos aí, você pode enxergar a tela, todo mundo enxerga a tela aí. Quem enxerga, lê em voz alta aí. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amen. Amém. Now, how God created man Como é que Deus criou o homem? so that man can fulfill the eternal purpose. Deus criou o homem para que ele pudesse cumprir o propósito eterno. So we can practice the one another Para que lifestyle. pudéssemos praticar o estilo de vida de uns aos outros. So we can build the community of God. Para que possamos construir a comunidade de Deus. Hallelujah. How? Como? So he said, God created man in his image. E aí diz que Deus criou o homem à sua imagem. In this verse, Agora nesse versículo, he used singular. ele usa o singular. In verse 26, he used plural. No versículo 26, ele usa o plural. Now God created man in his image. Agora o homem foi criado à sua imagem. And he doesn't mention about likeness in here. E não fala de semelhança aqui, só de imagem. Only image. Somente imagem. So who is the image here? Em quem é a imagem? Imagem de quem aqui? Okay, in the Trinity, Na Trindade, only Jesus is called the image of God. somente Jesus é chamado a imagem de Deus. Because one day Jesus will came to the earth Porque um dia Jesus veio ao mundo and became human e being, se tornou um ser humano and to show us
the image of Ele God. veio para nos mostrar a imagem de Deus. Because Jesus is the image of God. Porque Jesus é a imagem de Deus. You can see God through Jesus. Você pode ver Deus através de Jesus. Jesus is the visible image of the invisible God. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. And God created us in Jesus' image. E Deus nos criou a imagem de Jesus. He created us, in Christ's image. A imagem de Cristo. This means personally and also corporately. Isso significa pessoalmente a imagem de Cristo, Cristo em nós, e corporativamente nós em Cristo. Hallelujah. Aleluia. Personally, you must become like Christ. Pessoalmente você deve se tornar como Cristo. Because Christ now lives in you. É porque Cristo vive em você. Amen? Amém? But not only that. Mas não somente isso. See, many people only focus Christ in us. Muitas pessoas só têm o seu foco em Cristo em nós. But we also in Christ. Mas nós também estamos em Cristo. If Christ in us can be personal. Se Cristo está em nós, é nosso Cristo pessoal. But if we in Christ Agora, se nós estamos em Cristo, cannot be personal, não é mais pessoal, but corporate. mas corporativo. How are we become in Christ? Como é que nós podemos estar em Cristo? Okay, look at this picture. Dá uma olhadinha. We are his body member. Nós somos membros do seu corpo. Hallelujah. Aleluia. He created us to become his body member. Nós fomos criados para sermos membros do corpo de Cristo, dele, do Filho, não So é? to Que é a be in cabeça. Christ mean Estar em Cristo significa we are baptized into Christ. fomos batizados em Cristo. We become his body member. Nos tornamos membros do seu corpo agora. Hallelujah. Aleluia. Some become his ears. Alguns são orelha, Some become his eyes. outros são olhos, Some become his hands. outros são as mãos, Some become his leg. outros são as pernas. That is the meaning you are in Christ. Isso significa que você está em Cristo. Amen. Amém? But in the West we only focus on Christ in us. Mas no Ocidente, o foco teológico tem sido Cristo em nós. That's only half. É só metade, minha gente. Jesus said this. Jesus disse, If you abide in me se você permanecer em mim, and I abide in e you, eu permanecer em vós, then you will bear much fruit. vocês darão muito fruto. Hallelujah. Aleluia. Not one, but two. Não um, mas dois. You abide in me, Os dois, vocês habitarem em mim, you become my body member, vocês se transformam em membros do meu corpo, and I abide in you. e eu permaneço em vocês, I live in you. eu habito em vocês. If you practice these two things, Se você praticar esses dois aspectos, hallelujah, aleluia, then you will experience vocês multiplication. vão experimentar, como está aqui no banner, multiplicação. Amen. Amém? So this is very important. Isso é muito importante. Why he wants to create a body? Por que é que ele queria criar um corpo, então? This is important. Why? Isso é muito importante. Por quê? So that we can become one with him. É para que nos tornássemos um com ele. And if we become one with him, E se nos tornamos um com ele, hallelujah, aleluia, we become his dwelling place. nós nos tornamos o local de habitação. Look at this, look at this. Dá uma olhadinha lá. We join with Jesus, Nós estamos unidos com Cristo, but Jesus, the Father and the Holy Spirit are one. mas na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. That means we are
joined together with the Trinity. Isso significa que nós estamos unidos com a Trindade. And through Jesus we join the Trinity. E através de Jesus Cristo nós estamos unidos com a Trindade. We live in His house. Estamos na sua habitação. So that is God's original plan. Esse era o plano original de Deus, minha But gente. what happened? Mas o que aconteceu? Man sinned and lost the glory of God. Mas o homem pecou e perdeu a glória de Deus. We lost the glory of God, the image of God. Perdemos a imagem de Deus. So what happened? O que aconteceu então? That is why God wants to restore man. É por isso que o plano de Deus é a restauração do homem. That's why if you look at the book of Ephesus and Colossians, É por isso que você vê o livro de Efésios e Colossenses. God restore man. Deus está restaurando o homem. And that is why in Ephesians 1:15 to 23, É por isso que em Efésios 1:15 a 23, first of all, He formed a body that can become Christ's full expression on earth. a intenção de Deus era formar um corpo que se torne a completa expressão de Cristo na terra. And this is called the fullness of Christ. E é chamado de a plenitude de Cristo. In verse 23 it says, E no versículo 23 diz: the body which is the fullness of Christ o corpo que é a plenitude de Cristo will fill all in all. e será completo tudo em todos. Okay, look at me. Agora olhe para mim. This is very É important. muito importante isso. God wants you to be in His body. Deus quer que você esteja no seu corpo. What is the function of a body? Qual é a função de um corpo? Look at me. Olhe para mim. Why Jesus wants a body? Por que é que Jesus precisa de um corpo? The function of the body is this. A função do corpo é a seguinte: The body is the completion of the head. na verdade, o corpo é o complemento da cabeça. John Calvin said this. João Calvino disse o seguinte: The head without the body is incomplete. a cabeça sem o corpo é incompleta. And the body without the E o corpo precisa de vida da cabeça. But look at me. Mas continua olhando para mim. But the head needs the body for expression. Mas a cabeça precisa do corpo para que ela possa se expressar. Amen. Amém? Look at me, look at me. Continua olhando para What mim. is the function of my body? Qual é a função do meu corpo? To express whatever the head wants. Na verdade, a função do corpo é expressar a vontade da cabeça. If the head said run, Se a cabeça diz corra, the body expresses o it. corpo começa a correr. Stop, Pare, the body expresses it. o corpo expressa isso. Sit down, Sente-se, the body expresses o it. corpo expressa. Stand up, Levante-se, the body expresses it. o corpo expressa. Go to the toilet, Vá ao banheiro, the body go. o corpo vai para o banheiro. I never seen the body reject the head. Eu nunca vi o corpo resistir à cabeça. The head says, go to the toilet. Por exemplo, a cabeça diz, vá ao banheiro. The body said, no, E o corpo diz, não, não I don't vou. want to go to the toilet. Não quero ir para o banheiro. You go by yourself. Você, cabeça, vá So the sozinha. head goes to the toilet by Aí itself. a cabeça vai e vai sozinha para o banheiro. You never seen this in reality, right? Você nunca viu isso em realidade, viu? That is also the body of Christ. Assim é também o corpo de Cristo. So what is the function of the body? Então, qual é a função do corpo? To express Christ. Expressar Cristo. That is also the cell. Isso também é a função da célula. Cell is the body of A Christ. célula é o corpo de Cristo. The function of cell is to express the head. A função da célula é expressar a cabeça. Amen. Amém? Whatever the heads want, the cell express it. Tudo que a cabeça desejar, o corpo precisa expressar. But if the head say speak, E se a cabeça disser fale, some of the members say no. alguns dos membros do corpo dizem não, não falo. So Christ cannot be expressed. Cristo não pode ser expressado. The head says, run. A cabeça diz corra, But some cell are stroke. mas algumas células parece que estão paralisadas, composta de paralíticos. The head says run. E aí a cabeça diz corra,
Então, o pessoal paralisado não consegue correr. Say to the person next to you, I know that cell too. Vire para a pessoa do seu lado e diga, eu conheço essa célula também. That is why É por isso que we need to grow into the fullness of Christ. é que precisamos crescer na plenitude de Cristo. That is why É por isso que all the cell members must function. todos os membros das células precisam estar ativos, funcionando. If only some function, Imagine se só alguns funcionam, the head cannot be a expressed. cabeça não pode se expressar. Do you know? Você sabia? What is the function of the body? Qual é a função do corpo, então? Hey, look at me. Olhe para mim aqui. See? Which is Edileu? Is it only the head or including the body? Quem é o Edileu? É só cabeça ou é cabeça e corpo? Cabeça e corpo. Amém? Daqui a pouco eu desço. That is also Jesus. Assim também é Jesus. After Jesus went back to heaven, Depois de Jesus voltar ao céu, sit at the right hand of the Father, sentar-se à direita de Deus o Pai, he has a body now. ele agora tem um outro corpo. So what we call Christ is not just the head. Então, o que nós chamamos de Cristo hoje não é só a cabeça, Now Christ is including the body. mas Cristo tem também um corpo. Amen. Amém? So to see Christ, Então, para ver e enxergar Cristo, you must see the body. você precisa ver o corpo. To experience Christ, Para experimentar Cristo, you must experience the body. você precisa experimentar o corpo. To know Christ, Para conhecer a Cristo, you must know through the body. você precisa conhecê-lo através do corpo. Okay, I'll give you one example and you will understand. Um exemplo e vocês vão entender. For example, you never seen me before. Você nunca me viu antes. You only heard from somebody about me. Você ouviu falar sobre mim. And you say, hey, I want to meet that guy. Ah, mas eu quero conhecer essa pessoa. I want to know that pastor. Eu quero conhecer esse pastor. Because people say his teaching is like this. Porque o povo diz que ele tem um ensinamento assim, assim. His theology is like A sua this. teologia é assim. And people say he looks like Jackie E ele Chan. parece com Jackie Chan. But actually wrong. Mas está errado, viu, gente? Jackie Chan looks like me, okay? O Jackie Chan se parece comigo. So if you never meet me, Então, se você nunca se encontrou comigo, but you want to see me, mas você quer me ver, you want to know me, você quer me conhecer, how? como? Can I just say this? Será que eu posso fazer o seguinte? I'm lazy to meet that guy. Sabe, hoje eu estou com preguiça, eu não quero me encontrar com aquela pessoa. I don't want to meet that guy. Eu não quero me encontrar com ele. Okay, I will send one of my body member, Eu vou mandar só um membro do meu corpo, my hair, um fio de cabelo, por exemplo. and my hair flying. E o meu fio de cabelo vai voar para se encontrar com a pessoa. Fly to Pastor Carlos E voa e fala com o pastor Carlos. Se and say apresenta e hello. diz, alô, This is Edileu. eu sou o Edileu. What would Pastor Carlos say? O que é que o pastor Carlos diria? What? O quê? Why Edileu looks like a worm? Por que é que o Edileu se parece com uma minhoca? Why? Por quê? Because one member Porque um membro só cannot express the whole Edileu. não pode expressar todo o corpo. Even if I send my eyeball, Mesmo que eu mande meu globo ocular. gundung, 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 gundung. Hello, Alô, this is a part of Edileu. eu sou parte do Edileu. Please, I introduce Edileu to you. Quero apresentar o Edileu a você. Pastor Carlos said, wow, Pastor Edileu so ugly. O pastor Carlos vai dizer por que que o Edileu é tão feio assim. Why? Porque One member cannot express the whole Edileu. um membro não pode expressar todo o corpo. That also the cell. Assim é na célula também. If in your cell,
Se você está na sua célula only one person preaching, e se tiver uma pessoa só falando, pregando, one person sharing, uma pessoa compartilhando, one person lead the song, uma pessoa dirigindo os cânticos, only 2, 3 people function. só duas ou três pessoas na célula estão funcionando. The other quiet. Os outros estão quietos. So what happened? Então o que acontece? Christ cannot be seen. Cristo não pode ser visto. Christ only can be seen a little bit. Somente um pouquinho de Cristo é revelado ali. So, if you want to be a powerful cell, Se você quer ser uma célula poderosa, if you want to be a powerful cell, se você quer ser uma célula poderosa, all members must function. todos os membros da célula precisam funcionar. All must function. Todos precisam funcionar. Do you want to become this kind of cell? Você quer ser esse tipo de célula? Let's continue. Vamos continuar. That is why, É por isso que and then Colossians chapter 2 verse 11 to 3, 7, Ephesians. em Efésios 2, 11 a 3, 7, Now God formed the body, Deus formou o seu corpo, uniu o seu corpo, His body, o seu corpo. and He said, this is His family E também ele diz que é a sua família and His temple. e o seu templo, a sua moradia. This is the dwelling place. Esta é a habitação de Deus. Hallelujah. Aleluia. If your cell is not a temple, Se a sua célula não for um templo, not a body, não for um corpo, not a family, não for uma família, your cell is not according to the eternal a purpose. sua célula está fora do padrão do propósito eterno de And your Deus. cell cannot grow into the fullness of E a Christ. sua célula não pode crescer na plenitude de Cristo. Okay, now how to grow into the fullness of Christ? Então, como crescer na plenitude de Cristo? How to make the cell every member works? Como é que podemos fazer com que cada membro da célula participe? Every member function to express Para Christ. que cada membro possa funcionar e expressar a Cristo. We need the chapter 4. Precisamos o capítulo 4. The cell must be equipped by fivefold ministry. Precisamos equipar o corpo, a célula, à plenitude de Cristo com os 5 dons ministeriais. This is the mistake of many cell churches. Esse é o aspecto faltante em muitas igrejas em células. Many cell churches never being equipped by fivefold ministry. Muitas células não são equipadas, treinadas pelos 5 dons ministeriais de Efésios 4, 11 e 12. Even if they equipped by fivefold ministry, Mesmo que forem equipadas, treinadas, only they equip the cell leader. o treinamento acontece só com o líder da célula. But do you know that the fivefold must equip all saints? Mas você sabia que lá Paulo diz que esses 5 dons ministeriais é para preparar, treinar, equipar todos os santos. Say it together. All saints. Diga junto, todo mundo falando junto, todos os santos. Todos os santos. Todos os santos. Amém? Amém? Hallelujah. All saints must be equipped. Todos os santos precisam ser equipados, treinados. If you don't equip all the saints, Se você não treinar todos os santos, the cell soon will die. a célula morrerá. No matter how powerful your cell. Não importa quão poderosa a sua célula for. We have been trying cell for 30 years. Nós estamos tentando viver células por 30 anos. I have tried all system of Eu cells. já tentei todos os sistemas de células que But I existem. found out one thing, the lack of cell church. Mas uma coisa que na verdade falta nas igrejas em células. Many cells never equipped by fivefold Muitas ministry. células não são treinadas através do ministério quíntuplo. 3 years ago, I found out this. 3 anos atrás eu descobri isso. And we begin to equip our cell with fivefold ministry. Começamos a treinar as nossas células I com tell 5 you, dons ministeriais. all the cell on fire. Todas as células pegaram fogo. All member
functional. Todos os membros da célula agora estão funcionando. Christ being seen in the cell. Cristo está sendo revelado na célula. And whatever Christ wants to do, E tudo aquilo que Cristo desejar fazer, He can do it through the body. Ele pode fazê-lo através do corpo. Ooh, powerful story we experience. Temos histórias poderosas de experiências. And then lastly, Em último lugar, okay, cell is not just a meeting, a célula não é somente uma reunião, não. but cell is a walk. A célula é uma caminhada, um andar. Because if we are the body, Porque se nós somos o corpo, my body is not gathered together only in the meeting. sabe, o corpo não se reúne somente ou está unido na reunião. Look at me. Olhe para mim aqui. Do you think my body only meet in this meeting? Será que o meu corpo está unido somente nessa reunião aqui, nesse encontro de hoje à noite? And then after this meeting E finish, depois de terminar essa reunião hoje à noite, my hand go one way, a minha mão vai para um lugar, my leg go one way, a perna vai para o outro my lugar, head go one way. a cabeça vai para outro lugar. No, no. Não. I am 24 hours. The body is 24 hours. Eu sou corpo 24 horas por dia, o tempo todo. So if you are a real cell, E se você é uma célula verdadeira, you not just build relationship, in the cell meeting. você não vai ter um relacionamento somente durante a reunião da célula, Every day. mas todos os dias. Amen. Amém? You phone one another, E você vai telefonar um SMS one another, mensagem pray for one um pelo outro, and prophesying one another. profetizar na vida um do outro. Wow, this is very É powerful. muito poderoso. When we practice this, Quando praticamos isso, we experience so many miracles. experimentamos tantos milagres. I'll show you some of the testimony. Eu vou mostrar alguns dos testemunhos. Do you still want to hear God's word? Você Do you tem, still want to você quer listen? continuar ouvindo a palavra de Deus? Oh, Pastor Eddie, very hot. Pastor Ed, tá muito quente. But, it's more hot than. Mas, graças a Deus que o inferno é mais quente que isso. Okay. This is a lady in our church. Essa é uma senhora na nossa igreja. She was so lovely and wonderful. Ela é tão bonita e amável. She was the daughter of a Hindu priest. Ela era filha de um sacerdote hindu. And her name is Nanga. O nome dela é Nanga. So, one day Nanga accepted Jesus. Um dia Nanga aceitou Jesus. But when she accepted Jesus, she Mas- was blind. Quando ela aceitou Jesus, ela já estava cega. And she could not see. E ela não podia enxergar. But she loved God so much. Mas ela amava Deus tanto. She joined the cell. Ela se uniu a uma célula. In the cell, they pray for her. E lá na célula eles oraram por In the ela. name of Jesus, No nome de Jesus, be healed. seja curada. Nothing happened. Nada aconteceu. She's still blind. Ela ainda é cega. You know why? Sabe por quê? Because God wants to show His glory through her blindness. Porque Deus queria revelar, demonstrar a sua glória através da cegueira da Nanga. One day, Um dia, our pastor was about to preach on Sunday. o nosso pastor estava pronto para pregar no domingo. Suddenly, Nanga stood up E de repente a Nanga se levantou. and she said, Pastor, E Pastor, ela disse, pastor, I never seen a Bible in my whole eu life. nunca vi uma Bíblia na minha vida. Because when I accepted Jesus, I already blind. Porque quando eu aceitei Jesus, eu já estava cega. But Pastor, right now I can see in my vision. Mas, pastor, estou tendo uma visão agora e vejo It is a alguma book. coisa. There is a book open. É um livro que está aberto. And I believe this is a Eu Bible. creio que seja uma Bíblia. Even I can read the inside. Eu até posso ler o conteúdo. So the pastor said, okay, please read it. Então o pastor disse, tudo bem, então lê So para she mim. read it in front of the church. E ela leu o trecho, We were shocked. todo mundo ficou chocado. Exactly like the Bible. Exatamente a Bíblia. And the more shocking fact is E o this. que mais chocante foi, The verse she read o versículo que ela leu, is the verse the pastor was about to preach. é o versículo
tema do sermão que o pastor ia pregar naquela noite, naquele domingo. So the pastor said, Nanga, okay, you preach. O pastor disse, tudo bem, Nanga, agora você prega então. So Nanga stood up in front of the people. E ela se levantou em frente ao povo. And she began to read from the Bible verses. Ela começou a ler os versículos bíblicos. And she began to preach. E ela começou a pregar. And you know what happened? Sabe o que aconteceu? Only 20 minutes. Só 20 minutos de sermão. Everybody crying. Todo mundo começou a chorar. Some people at the back fell off the chair. Algumas pessoas lá no fundo até caíram das And cadeiras. crying, God, forgive me, I am a sinner. E clamaram, Deus nos perdoe porque somos pecadores. Suddenly she stopped in the middle of the Aí preaching. de repente ela para no meio do sermão. She said, God told me. E ela disse, Deus está me dizendo que aqui dentro desse There are salão 2 young men here. tem 2 homens aqui, jovens. You are bound by smoking. Vocês estão presos ao vício do fumo. Come forward. Venham para frente. I'll pray for you. Eu vou orar por vocês. God wants to deliver you. Deus quer libertar Come vocês. forward. Venham. I know you. Eu sei quem vocês são. I can see Eu you. estou vendo vocês. So we look at each other. Todo Who mundo is ficou smoking? olhando. Quem é que são os 2 fumantes Because aqui in dentro? our church, almost nobody Porque smoking. na nossa igreja praticamente ninguém fuma. But suddenly, Mas de repente 2 young men came out. 2 jovens se levantaram e They vieram. were the first time visitor. Eram visitantes de primeira vez no culto. Only 2 of them smoking. Somente os 2 And fumantes. then Nanga pray for them. Aí Nangá orou por eles. Immediately they were delivered E from smoking. imediatamente eles foram libertos do fumo. And then he stopped again. Ela parou de novo He said, here there is a young man. e ela disse, aqui dentro tem ainda um homem. You are about to run away from God. Tem um jovem aqui que está se afastando de Deus. You want to backslide. Você está se afastando de Deus. God told me even your name. Deus até me disse qual é o seu nome. Come forward. Vem para frente. I'll pray for you. Vou orar por você. Your name is Bobby. Seu nome é Bob. Bobby, come up. Bob, vem aqui. I can see Eu te you. vejo. So Bobby came out. E o Bob levantou e veio para frente. And repented. Hallelujah. E se arrependeu. Aleluia. What amazing about Nanga is this. Sabe, o maravilhoso sobre a Nangá é o seguinte. Although she was a blind woman, Mesmo que fosse uma mulher cega, she led a cell. ela era líder de uma célula. And in 2 years, E em 2 anos, her cell multiplied into 4. a célula dela se multiplicou por 4 células. This little girl already baptized 18 people. E ela já batizou 18 pessoas, minha gente. Hallelujah. Amém. If a blind girl can lead a cell, Se uma moça cega pode liderar uma célula, say to the person next to you, diga para a pessoa ao seu lado, you have esperança. você tem esperança. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Um dia, Give the Bible to all cell members. um dia nós presenteamos uma Bíblia para todos os membros das células. But their parents found out the Bible. Mas os pais descobriram que os seus filhos estavam lendo a Bíblia. Persecution came. E a perseguição começou. They took away the Bible, Eles confiscaram a Bíblia, tore it. queimaram a So how can the disciple read the Bible every day? E ela disse, Senhor, como é que meus discípulos poderão ler a Bíblia todos os dias? They have no more Bible. Eles não têm mais Bíblia. But God spoke to Aí Nanga. Deus falou com ela, Nanga, don't be afraid. não se preocupe. Every night I want you to pray. Todas as noites eu quero que So você every ore. night she prayed. Então, por todas as noites ela orava. And God gave him verses from the E Bible. Deus dava a ela versículos da Bíblia. And somebody write it down. E uma pessoa assistente dela escrevia os Sometimes versículos. the whole content of the Bible verse. Às vezes um trecho inteiro. Sometimes only the address. Às vezes só
o the endereço, book name, and the o nome do verses. livro e o capítulo e And versículo. somebody write it down. E alguém anotava então a And then referência. go to the Xerox machine. E aí iam para a máquina copiadora. And then, brought this Bible devotion to every disciple's house. E essas devocionais que eram preparadas à noite, não é, copiadas, fotocopiadas à noite, de madrugada eram colocadas debaixo da porta de cada um dos discípulos da célula. Every morning they have this devotion. Todas as manhãs os discípulos pegavam um Friends. papel e faziam a sua devocional diária. Friends, we have so many Bible at home, Amigos, nós temos tantas Bíblias em casa, but we do not have a hunger heart and thirsty heart. mas não temos um coração faminto e sedento. These people has no Bible. Esse povo não tem Bíblia, They are very hungry for the word. mas estão muito famintos pela palavra. Maybe at your home you have 10 Bibles, Talvez você tenha 10 tipos de Bíblia na sua casa, but you never read it. mas você não as lê. You take one every Sunday, Você todo domingo pega uma Bíblia, put it under your arm, põe debaixo do seu go braço to church, e vai para a igreja, open it, abre a Bíblia, then go home, volta para casa, put back in the shelf, coloca a Bíblia de volta na And say- estante till next Sunday. diz para a Bíblia, bate continência para a Bíblia, diz até o domingo que vem. We need to learn from them. Precisamos aprender desses irmãos. One day, Nanga was cast out by his parent. E um dia a Naná foi expulsa de casa. She had no food to eat, Ela não tinha comida, but God spoke to her. mas Deus falou com ela. Nanga, I am your father. Naná, eu sou teu pai. I can give you food. Eu posso dar alimento para você. But God spoke to him. God said, Nanga, E Deus disse a ela, Naná, I want you to work. eu quero que você trabalhe. But she said, God, who wants to employ me? I'm a blind woman. Aí ela disse, Senhor, quem vai me dar emprego? Eu sou uma mulher cega. But God said to Nanga, E Deus disse a ela, Nanga, I want you to sell fried banana. eu quero que você venda banana frita. She said, God, I don't know how to make fried E banana. ela disse, eu não sei fritar banana. God said, no problem. Deus disse, não tem problema não. I'll give you the recipe. Eu vou dar receita para você. So she closed the eyes. E ela fechou os olhos. Twing. E aí The recipe. veio a receita. She said to her assistant, E ela disse para Write it down. sua amiga assistente, escreva a receita aí. and buy the material. E vai comprar os ingredientes. Now she fried the banana. E ela começou a fritar as bananas. But blind people have problem. Mas o cego tem um problema. You can fry the banana, Você pode até fritar a banana, but you never know when the banana is cooked. mas você nunca sabe o ponto da banana. How do you know? Como é que você sabe? How do you know? Como é que você sabe quando ela está pronta? So I asked Nanga, how do you know every time the banana is cooked? E aí eu perguntei a Nana, como é que você sabe a hora de tirar a banana do óleo? She said to us, E ela disse pra gente, Pastor, pastor, God is so faithful. Deus é tão fiel. Every time the banana is cooked, Cada vez que a banana está no ponto, there is a gentle hand, há uma mão gentil. Jesus' own hand. É a própria mão de Jesus. Touch my hand Toca o meu braço and take the banana out of the oil. e me ajuda a tirar a banana do And óleo. Jesus has done this for 5 months. E Jesus tem feito isso por 5 meses. He is good. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. We have so many testimony, Temos tantos testemunhos. but we don't have time. Tomorrow. Tomorrow we'll continue. Amanhã tem mais testemunhos, gente. What did they say? Okay. Do you still want to hear? Se você quer ouvir mais, Come tomorrow. venha amanhã. Tomorrow we will talk about how can the cell being equipped Amanhã nós vamos falar de como a célula poderá ser treinada
and will be powerful. Ser muito poderoso. Hallelujah. Aleluia. And we will hear the testimony of the revival in Indonesia. Vamos ouvir testemunhos do avivamento da Indonésia. Amen. Amém? Let us all together stand up together Vamos ficar em pé, todos and let juntos. us pray tonight. Vamos orar nessa noite. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Let's pray together. Vamos orar juntos. Hallelujah. Father God, thank you for your word. Pai nosso Deus, te agradecemos por tua palavra. Thank you for the eternal purpose. Obrigado pelo propósito eterno. Father God, we want to practice the eternal Nós purpose. queremos colocar em prática o propósito We want to eterno. practice the one another lifestyle. Queremos praticar o estilo de vida de uns aos outros. Father God, teach us Ensina-nos, Senhor, to become the fullness of para nos Christ. tornarmos a plenitude de Cristo. Because we are your body. Porque somos o teu corpo. We are your expression. Somos a tua expressão. Oh, Father God, Ó Pai do céu, I pray for every cell leader in this place. eu oro por cada líder de célula aqui hoje à noite. Oh, to get this vision in their life. Para pegar esta visão na sua vida. Oh, Father God, give us this Nos revelation. dê essa revelação. The eternal purpose. O propósito eterno. Thank you, Father God. Obrigado, Pai. And we pray for every cell member. Nós oramos por cada membro de célula. So that, Father God, starting from us, Para a partir de nós, we can live God's lifestyle. possamos viver o estilo de vida de Thank you, Deus. Father God. Obrigado, Pai. Oh, we give you glory Te tonight. damos a glória hoje à noite. Because you are such a wonderful Porque o God. Senhor é um Deus tão tremendo. You want to live among O us Senhor quer habitar entre nós and in us. e em nós. Thank you, Father God. Obrigado, Pai. In Jesus' name we glorify No you. nome de Jesus nós In Jesus' glorificamos. name we pray. No nome do Senhor nós oramos. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Amém. Amen. Aleluia. Quando eu estive com o pastor Edilio na Coreia, ele me disse que ele não faz mais reuniões de líderes na igreja dele. Toda reunião que era para ser de líder, todos os membros da igreja têm que participar. Porque eles realmente têm levado a sério esse entendimento de cada crente é um ministro e cada um é membro do corpo de Cristo. Então não tem essa história de alguns estão dispensados de servir a Deus. Não. Todos nós estamos envolvidos nessa obra de sermos expressão do Senhor. Amém? Eu fui tão abençoado hoje, irmãos. Aliás, toda vez que estou com esse irmão, eu sou abençoado. Eu já ouvi uns testemunhos tão poderosos das células da igreja dele. Eu pedi para ele contar amanhã um testemunho de uma célula que resolveu trabalhar com loucos que ficam no meio da rua lá na Indonésia. É um testemunho exatamente como foi o Gadareno na Bíblia. Das pessoas loucas na rua jogando pedra e os irmãos levam para a célula e elas passam a viver uma vida normal. Coisa impressionante, coisas lindas têm acontecido naquele país, mas eu sei que isso também é para nos inspirar, porque Deus tem mais para fazer entre nós. Deus tem movido entre nós, mas o Senhor quer fazer mais ainda. Amém? Pegue na mão de quem está ao seu lado agora, vamos orar encerrando. Amanhã de manhã, para quem puder estar aqui, vai ser às 9h30 no salão aqui do lado, o salão menor. E à noite, novamente às 7h30. Amanhã vamos ter um louvor mais curto, para o pastor ter mais tempo para compartilhar conosco a palavra de Deus. Amém? Sim, você, como o pastor já me disse, né? Amanhã à noite você convide os irmãos da sua cela. Fala, irmão, você vai ser um líder. Você é membro, você tem função. Você também é parte da expressão do corpo de Cristo. Vamos ter esse lugar aqui cheio amanhã. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós damos graças por esse tempo de edificação, de instrução, de inspiração e motivação. Pai, nos sentimos tão encorajados a continuar avançando na Tua obra, sendo canais, instrumentos, ó Deus, de edificação do Teu reino. Senhor Deus, abre o entendimento de cada um dos Teus filhos, que cada um saia daqui hoje com o coração incendiado, em nome de Jesus. Eu declaro na sua vida hoje, seu coração incendiado pela presença do Deus, e você é um incendiário, cheio do fogo do Espírito, aonde você for, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço quem está perto de você e fala, irmão, te vejo aqui.